De uma coisa muito importante, compartilhe esse áudio, se ele te ajudar de alguma forma, se ele te impactar, né, se ele for útil para você, compartilhe ele com outras pessoas também, né, aqui para as mídias crescerem, para esse canal crescer, né, para esse podcast se desenvolver, atingir mais pessoas e assim poder ajudar mais pessoas, né? Então, te peço aí essa ajuda, essa contribuição, me ajuda também e logicamente a gente vai se ajudando aí, né? O meu objetivo é compartilhar aí, dar tudo que eu tenho de melhor, que vocês possam aproveitar e que possa de uma certa forma agregar cada vez mais valor aí na vida de vocês, tá bom? Tamo junto aí. Nessa aula de hoje, eu basicamente vou compartilhar com vocês uma coisa extremamente importante para a vida de vocês e que vai fazer uma diferença gigantesca. Gigantesca mesmo. O que vocês vão ouvir hoje é fruto de uma pesquisa que eu tenho feito, né, numa área que me interessa muito, né, e ela me seduziu de uma forma que eu fiquei muito obcecado por essa área da psicologia. Na verdade, não se trata de uma área da psicologia, mas de um construto da psicologia, que nada mais é que a volição, que você conhece como vontade, né? O que acontece? Basicamente, o que nós vamos falar aqui é sobre como você conseguir fazer as coisas que você quer fazer. Quero começar uma academia. Se você aplicar os conceitos que você vai aprender aqui hoje, vai conseguir. E não vai conseguir somente começar, mas vai conseguir ser consistente na academia. Além do mais, não só academia. Qualquer coisa que você quiser empreender, entende? Qualquer coisa que você quiser empreender, qualquer coisa que você quiser iniciar na sua vida, você vai ser capaz não só de iniciar, ter iniciativa, mas também se manter e ter acabativa, tá bom? Então, o que acontece? Hoje, muitas pessoas elas não possuem o controle da vontade, o controle da volição. E lógico que elas não possuem o controle da volição, porque o controle da volição ele é sempre indireto, tá? Então essa é a primeira coisa que basicamente vocês precisam entender. O controle da vontade é indireto. Você não tem o controle da vontade de fato nas suas mãos, mas você tem como controlar a vontade por meio de uma outra coisa que você controla, que nada mais é que as ideias. Entenda uma coisa, a vontade ela é movida pelo sentimento. O sentimento ele é movido pela ideia. A ideia, que nada mais é que o pensamento, ela pode ser provocada, ela pode ser criada por você. Então, basicamente, você tem dois tipos de ideias. Você tem os pensamentos por palavras, que são os mais comuns, e você tem os pensamentos por imagens, que nada mais é que a sua imaginação. Perfeito? O que acontece? Esses dois tipos de ideias eles vão influir nos sentimentos, ou seja, na criação dos estados emocionais, que basicamente esses estados emocionais, né, por sua vez, eles vão influenciar a vontade. Então vamos lá, você tem pensamentos, tanto os pensamentos por palavras quanto os pensamentos por imagens, que vão influir nos sentimentos, vão gerar os sentimentos, vão atuar nos sentimentos, né, na produção das emoções. E que essas emoções, por sua vez, vão impelir você para um determinado tipo de comportamento por meio da vontade. Perfeito? Logicamente, você vai executar lá um movimento muscular na direção de um determinado objetivo. Bom, o que acontece? Acontece que aquilo que você quer fazer, você não consegue, né? Ou você até consegue em um determinado momento, mas não consegue em outro. Em um determinado momento você para. E para por quê? Porque a sua vontade cessa. Isso nada mais é que a vontade fraca. Quando você não consegue dar continuidade numa iniciativa, é porque você não está controlando sabiamente a sua vontade. Você tem a vontade fraca. A partir do momento que você fortalece a sua vontade, ela se torna uma vontade forte. E, logicamente, você consegue fazer aquilo que você quer fazer. Bom, a pergunta é: como fortalecer esta vontade que é fraca? Vamos lá, vamos começar do começo.
As ideias, elas movem os sentimentos. Os sentimentos, a vontade desencadeia o comportamento. Não temos controle diretamente nem do sentimento, nem da vontade e nem do comportamento, porque tudo partirá da ideia, perfeito? Tudo partirá do pensamento. O pensamento é a fonte de toda a psicodinâmica. Então, ele vai ser o start, ele vai ser o gatilho. Então, basicamente, é lá que a gente precisa atuar, né? Inclusive, como foi muito bem constatado pelos os cognitivistas, né? Quando eles estudavam a psicologia, você só tinha aquela teoria do behaviorismo, que era estímulo e resposta, e depois começaram a surgir os positivistas. Que é positivistas o quê? Ó, viajei. Os cognitivistas. Os cognitivistas, eles já começaram a modificar essa teoria do estímulo e resposta, dizendo que tinha uma coisa entre o estímulo e a resposta, que era o pensamento. Então você tinha um estímulo externo, pensava, depois, de uma certa forma, você agia. E, logicamente, entre o pensamento e o sentimento, entre o pensamento e o comportamento, né, tem o sentimento. Acontece que tudo que nós precisamos fazer é produzir os pensamentos que, de uma certa forma, vão influir exatamente nos sentimentos e vão mover a nossa vontade. Agora você tem que entender uma outra coisa. A questão de simpático e antipático. O que acontece? A ação que é custosa, ou seja, que produz dor, ela é antipática a você. Toda a ação que ela gera prazer, ela é simpática. Um doce é simpático. Agora, um alimento amargo é antipático. Não é verdade? Por quê? Um, de uma certa forma, é mais doloroso do que o outro. Ou seja, a dor é exatamente aquilo que torna a experiência antipática. O prazer é exatamente aquilo que torna a experiência simpática. O que vai acontecer? Nem todas as experiências serão antipáticas, assim como nem todas as experiências serão simpáticas. Então você vai ter uma dose de experiências antipáticas e uma dose de experiência simpática. O problema é que essas experiências antipáticas são as que geralmente mais nos beneficiam. Porque a dor, de uma certa forma, é um meio pelo qual nós obtemos alguma espécie de recompensa mais elevada do que no prazer. Não é verdade? Vamos supor que eu queira músculos, não é? O que eu vou ter que fazer para ter músculos? Eu vou ter que malhar, levantar peso, puxar ferro, não é verdade? Na academia. É isso que eu vou ter que fazer para botar músculos. Agora, se eu preciso fazer isso para botar músculo, bom, isso não é nada simpático. Pode ser para alguns, mas para a maioria não é. Isso é uma coisa antipática, né? E logicamente vai me trazer um resultado no final. Eu vou passar por um processo de dor que vai me compensar por meio de um resultado. Correto? Então, eu vou precisar gerar um mecanismo, né? Ou seja, eu vou precisar prover determinadas ideias que mudem o estado de antipatia para o estado de simpatia da experiência. Então, tudo consiste em fazer-me amar aquelas coisas que me provocam dor e que, de uma certa forma, vão me trazer uma recompensa elevada e, de uma certa forma, poder resistir a esta dor que basicamente influi em mim durante a minha experiência. Eu vou fazer isso gerando uma série de ideias. Olha só, isso aqui é importante e é como você vai tornar as coisas mais simpáticas, tá? Eu vou gerar uma série de ideias que me façam amar a atividade. Eric, como assim? Como é que eu vou fazer isso? Bom, você vai usar duas técnicas. A primeira delas, projeção positiva de futuro. A segunda das técnicas, projeção negativa de futuro. Eu vou explicar. Bom, projeção positiva de futuro. No que consiste?
Você, de uma certa forma, começará a imaginar com detalhes, tá? Você vai criar imagens, filmes, vídeos, de fato, vamos dizer assim, para que você entenda melhor. Você vai criar vídeos da situação futura que você estará depois de ter passado pelo processo de dor, ou seja, pela experiência antipática. Perfeito? Então, vamos supor que você queira hipertrofiar, você queira criar músculos. Você vai imaginar o corpo com músculos inchados, o seu corpo. Você vai imaginar o seu corpo ideal. Você, de uma certa forma, vai sentir ele, vai meio que ver isso na sua experiência imaginativa, o toque, né, que você vai realizar no seu próprio corpo novo, no seu próprio corpo desenvolvido, hipertrofiado. Então você vai sentir os gominhos do seu abdômen, você vai de uma certa forma ver a sua perna completamente inchada, você vai começar a ver os seus braços completamente inchados. E desta forma, você vai ter um vislumbre do resultado final, da recompensa que você obterá por ter passado pela experiência antipática. Correto? Então, de uma certa forma, você vai ver isso, você, de uma certa forma, vai criar situações, vai imaginar situações que são provenientes disso. Então você vai imaginar, por exemplo, algumas mulheres te admirando, né? Logicamente isso faz parte do ego masculino, né? Não é uma coisa virtuosa, mas vai funcionar muito se você utilizar, logicamente. A partir do momento que você imagina, né, a mulher lá olhando para você, te admirando, enfim, de uma certa forma, isso pode inspirar você, como também não pode. Agora, eu acho difícil isso não inspirar um homem. Eu acho que isso, de uma certa forma, move um pouco com essa questão do ego masculino, que não é nada pequeno, né? Ainda mais quando se trata dos tempos modernos. Então, você, de uma certa forma, vai imaginar essas situações que são, de uma certa forma, associadas com o seu resultado e que, de uma certa forma, vão empoderar os teus resultados. Ou seja, vão tornar eles mais amplos, né? E, de uma certa forma, você vai ter uma certa gama de vantagens. Por quê? Entenda uma coisa, o que move o indivíduo humano são as vantagens, irmão. Quer ver uma coisa? Isso foi completamente entendido pelos vendedores. O que os vendedores fazem? Os vendedores chegam para você e dizem, você está vendo esse produto? Você tem esse problema aqui. Vamos supor, você não consegue quebrar o coco. Olha, deixa eu te mostrar esse produto aqui. O cara vai lá, dá uma porrada no coco, o coco se parte perfeitamente e tá pronto para você ali. Mas foi um negócio rápido demais, tá entendendo? Então o cara foi lá, usou a ferramenta dele para abrir o coco, ou sei lá, era para fazer um furinho no coco, você queria fazer um furinho no coco. O cara pegou lá a ferramenta de furinho no coco, fez um furinho no coco e estegou o coco furado, irmão. Foi só botar o canudinho para tomar a água do coco. O que isso agregou? Isso te agregou uma vantagem. Ou seja, se botar você com essa ferramenta do lado de uma outra pessoa e disser, vocês dois têm que furar o coco. Você ganha. Não é entendendo? Você ganha, lógico. Vocês não costumam fazer disputa de quem fura o coco primeiro. Mas você tem uma vantagem. E foi isso pelo que você pagou. E você comprou o produto do cara, gostou do produto, comprou o produto do cara. E por que comprou o produto do cara? Porque viu uma vantagem. Olha, o meu dinheiro subtraído tem menos valor a vantagem adquirida. É por isso que eu paguei pela vantagem adquirida, ora bolas. Porque você deixou seu dinheiro para obter uma determinada vantagem. O que moveu você a tirar o dinheiro do seu bolso e dar para o vendedor? O produto, a vantagem. Não foi? Foi a vantagem. Não foi nem o produto, foi a vantagem. Entende? Se o produto tivesse quebrado, você não pegaria, porque ele perderia a vantagem. É tudo vantagem. O ser humano é movido por vantagem. Então, use essa estratégia no teu benefício. Qual é a vantagem? Visualiza todas as vantagens possíveis. Tá com dificuldade? Meu amigo, pega um papel e uma caneta e começa a listar. Vantagem 1, vantagem 2, vantagem 3, vantagem 4, vantagem 5. Coloca tudo ali. Imagina as vantagens. Eles vão me olhar com um olhar mais diferente e tal. Bom, se logicamente isso for mover o... Mas na verdade nem pensa nisso. Simplesmente vai listando as vantagens.
né? Ahn, eu, de uma certa forma, vou ficar mais com uma autoestima maior, não é verdade? Porque agora o meu corpo ele está mais bonito, mais bem desenvolvido, está mais forte, mais enrijecido. Caramba, eu vou performar melhor nas atividades físicas. Por quê? Porque agora eu tenho uma gama maior de músculo, vou poder dar uma explosão melhor, vou poder dar realizar uma ação com mais firmeza. Eu tenho músculo agora, então é diferente, meu corpo está diferente. Você tá entendendo? Ora, eu vou ter mais saúde. Caramba, eu vou ter mais saúde, porque eu vou ter que mudar minha alimentação. Minha alimentação agora vai ser uma alimentação mais saudável, né? E de uma certa forma, isso vai futuramente me beneficiar, ou seja, me agregar uma vantagem. Você tá entendendo? Então, você começa a vislumbrar um campo de vantagens que você vai ter, e você começa a imaginar isso tudo se manifestando na própria estrutura da realidade. Lógico que não virão se manifestar, mas você vai imaginar. Não vão se manifestar enquanto você imagina, tá? É porque tem uns caras aí com as ideias de O Segredo, Rhonda Byrne, você tá entendendo? Aquele negócio meio estranho de que, não, você imagina e bum, se torna realidade. Quando eu vi aquele documentário do Segredo, eu não acreditei. A mulher imaginou o dinheiro e no outro dia tava lá o dinheiro dentro do envelope na caixa de correio da casa dela. Eu, porra, mas você tá louco, isso aí é uma maravilha. Entende? Agora eu vou sair desse documentário aqui, eu já vou começar a aplicar isso aí. Amanhã eu já tô com 100 pila na minha caixa de correio, pô. Entendeu? Então, bom, aquilo lá é uma baguncinha. Mas não é disso que eu tô falando, não, tá? Então, você começa a imaginar estas coisas, faz essa projeção positiva, que esse conjunto de associações, esse conjunto de pensamentos, eles vão influir diretamente na tua vontade, meu amigo. E aí você vai produzir o sentimento ideal para mover a vontade para agir na direção dos seus objetivos. Por quê? Porque você está com as ideias que influem no sentimento fixas na mente. Por que você acha que o transtorno obsessivo compulsivo é uma desgraça quando uma pessoa o tem? Sabe por quê? Porque fica um pensamento fixo lá. Um pensamento fixo, um pensamento fixo, um pensamento fixo. E, de fato, a pessoa se torna obsessiva. Por que uma pessoa se torna obsessiva? E o que é uma obsessão? Uma obsessão é quando uma pessoa repete um comportamento várias e várias vezes. Mas por que ela repete um comportamento? Porque ela tem um sentimento que, de uma certa forma, move ela na direção daquele ato. E esse sentimento não vem do além. Ele é influenciado por uma cadeia de pensamentos fixados. Não estou dizendo para você desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, mas o que eu estou dizendo é para você usar esta mesma dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, se uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo ela tem uma série de pensamentos que faz ela repetir as ações com consistência, entenda uma coisa, só que, logicamente, ela faz ações com consistências que, de uma certa forma, a prejudicam. Você meio que vai gerar um transtorno obsessivo compulsivo, mas não que prejudica a sua vida, entende? Então, já não é um transtorno obsessivo compulsivo, mas acho que você entendeu o que eu quero dizer. Entende? Que, basicamente, você vai gerar toda uma cadeia de pensamentos que vão mover os seus sentimentos na direção de um determinado comportamento, movendo a sua vontade. Então, cadeia de pensamentos, a gama de pensamentos, de imaginações, das vantagens, tá? Resumindo aqui para você, elas de uma certa forma vão gerar o sentimento necessário para elevar a vontade, para levar você ao comportamento, à realização do ato, que pode ser malhar na academia, sair para correr, ou qualquer coisa do tipo, tá? Qualquer coisa que seja antipática, logicamente. Porque as coisas são simpáticas, você não precisa disso, hein? Não precisa fazer tudo isso para tomar um sorvete, não é verdade? Então, você só vai usar isso para as coisas antipáticas. Agora, vamos para a segunda técnica, tá? A segunda técnica é a projeção negativa futura. Diferente da projeção positiva, você vai imaginar o cenário desastroso. Bom, o que pode acontecer se eu não fizer o que precisa ser feito? Você está entendendo? Vamos supor
que você queira abrir um negócio para ganhar dinheiro. Vamos supor que você queira abrir um negócio para ganhar dinheiro. Olha, você tem um negócio em mente, mas não está conseguindo desenvolver muito bem. Faz o seguinte, começa a imaginar como seria a tua situação de mendicância. É sério, você mesmo sendo um mendigo, com aquela cara suja, com aquelas roupas rasgadas, tendo que pedir esmola para as pessoas te olhando com cara feia, dizendo não o tempo todo, você pedindo, pô, por favor, me dá uma coisinha só para comer. E ela, não vou, não tem. Você tendo que ouvir milhões de não tenho e morrendo de fome. Imagina essa situação deplorável. Sério, senta dessa forma. Isso é um pouco parecido com a técnica do premeditatio malorum dos estoicos. Os estoicos tinham uma técnica chamada premeditatio malorum, né? Inclusive foi difundida muito por Sêneca. Sêneca é um estoico romano. E ele dizia, olha, se você tiver diante de você a percepção de todo o mal, você não temerá o mal. Ele dizia isso, olha, você teme o mal porque você não conhece ele profundamente. Agora, começa a imaginar aí o mal que você tanto teme em detalhes e começa a viver ele na sua própria imaginação. E você vai ver como o mal, ele vai de uma certa forma ficando completamente... ele já não influi tanto no teu sentimento. É uma coisa de louco. O mal, ele já não tem um poder muito grande de influência nos teus estados emotivos. Era basicamente isso que Sêneca ele defendia. Olha, faz o seguinte, pega esse mal aí que você tanto teme e imagina ele detalhadamente, você vivendo esse mal. Essa técnica recebeu o nome em latim de premeditatio malorum, que é a premeditação do mal, traduzindo para o português. Então, basicamente, os estoicos tinham essa técnica. E é isso aí que você vai fazer, você tá entendendo? Você vai pegar esse mal, né? Tudo de ruim que pode acontecer, e você vai começar a imaginar essas coisas. Ó, peraí, vamos lá. Se eu não abrir se eu não abrir esse diacho desse negócio aqui, o que vai acontecer? Ó, eu posso ficar sem dinheiro. Entende? Eu posso ficar sem dinheiro que pode me levar até o estado de mendicância. Entende? Eu posso, de uma certa forma, ser humilhado, me sentir humilhado, com a minha autoestima baixa, porque não ganho dinheiro. Um homem que não ganha dinheiro, geralmente ele fica com a autoestima baixa. Entende? Então ele precisa, de uma certa forma, imaginar e manter na própria mente dele toda essa premeditação. Ele precisa de toda essa gama de desastres que pode acontecer, que vão se concretizar a partir do momento que ele não age na direção do objetivo que ele mesmo traçou. Então, ó, vamos pegar o exemplo anterior da academia. Eu quero ficar forte. Bom, se eu não malhar, o que vai acontecer? Ó, eu vou ficar com esse corpo que eu tenho hoje. Entende? Um corpo que basicamente não está me agradando. Um corpo que basicamente é fraco, é frágil, não tem muita saúde, né? Em comparação com o que poderia ter se eu fizesse tudo o que deveria fazer. Então, tudo aquilo que, de uma certa forma, não concretiza sendo uma vantagem, que, de uma certa forma, é uma desvantagem, não é verdade? Então, todas essas desvantagens que eu, de uma certa forma, terei por não realizar a ação que eu desejo, eu mantenho ela diante dos meus próprios olhos. Eu imagino essa situação na minha vida. Eu ficando triste toda vez que me olho com o espelho, né? Toda vez que me olho no espelho com aquela puta barriga, entende? E, puxa vida, olha só o que tá... E eu mesmo imagino, na minha própria imaginação, eu imagino meu próprio diálogo comigo mesmo. Nossa, estou muito feio, né? Se for mulher, pô, tô muito feia. Não admito essa barriga tá ridícula. Eu preciso me livrar disso agora, pra ontem, entende? E eu começo a fazer estas projeções, a imaginar esses diálogos, a imaginar essas situações que eu julgo deplorável. E o que isso começa a fazer? Isso começa a me tirar da zona de conforto. Tá entendendo? Por quê? Porque à medida que eu vou tomando consciência,
medida que eu vou tomando consciência por meio dessa gama de imaginações que eu estou fazendo, do meu estado atual, eu começo já indiretamente a alimentar o desejo pelo estado desejado. É isso que vai acontecer. A partir do momento que você começa a fazer a premeditação do mal, a partir do momento que você começa a ver toda a situação deplorável, ruim, que você não deseja diante de você, você começa já a alimentar indiretamente o desejo pelo estado desejado. E isso te leva, de uma certa forma, a levantar e agir. A vontade, ela pode ser dirigível, só que não diretamente, indiretamente, por meio dessas duas técnicas. Projeção positiva de futuro, projeção negativa de futuro. As duas movem a vontade na direção do objeto desejado. Uma vai mover pela contemplação das vantagens, que são projeção positiva, futuro. A outra irá mover pela contemplação da desgraça do estado atual, pela contemplação das desvantagens da inércia, da preguiça, de não agir, da abulia, entendeu? E, logicamente, isso por si só vai alimentar os estados desejados que vão impelir você à ação. Acabou. Agora tem um trabalho. Vou te falar uma coisa, irmão. Nada vem sem custo, você tá entendendo? Nada vem sem custo. As coisas têm custo. E o custo é você sentar e imaginar todas essas coisas, criar esses cenários na mente, criar essas projeções, para que aí, né, você possa mover a tua vontade conforme o teu próprio desejo. É isso aí. Agora o que você faz? Vai lá e aplica, meu amigo, e seja feliz, consiga fazer lá tudo que você quer, né? É só isso aí.